Certo dia, você precisou resolver a conta 2 dividido por 5 mais 3 dividido por 5. É fácil, basta fazer 2 dividido por 5, que é 0,4, depois fazer 3 dividido por 5, que é 0,6, e finalmente somar 0,4 com 0,6 e obter o resultado 1. Porém, ao escrever a conta de outro jeito, você ficou atentado em primeiro realizar a soma 2 mais 3, que é 5, para depois dividir por 5. O resultado final também deu 1. Então surge a curiosidade. Ao invés de fazer as divisões individualmente para depois somar os resultados, será que podemos somar primeiro para dividir depois? Pensando nisso, você decide visualizar o dividido por 5 desse jeito. Você toma uma unidade e divide ela em 5 partes iguais, de forma que cada parte vale 0,2. Então, 1 quadradinho vale 0,2, 2 quadrados valem 0,4, 3 quadrados valem 0,6 e assim por diante. É como se tivéssemos dividido R$1 em 5 moedas de 20 centavos. O divisor 5 fala em quantas partes R$1 foi dividido. Os dividendos 1, 2, 3, 4 e 5 representam quantas moedas desse tipo nós temos. Com essa interpretação em mente, agora faz mais sentido, porque que nesse caso foi possível somar antes de realizar as divisões. Para reforçar essa ideia das moedas, vamos para o exemplo 4 dividido por 5 mais 4 dividido por 5. Sabemos que o divisor 5 representa a quantidade de moedas em que R$1 foi dividido. Então, 4 moedas de 20 centavos mais 4 moedas de 20 centavos é 1,60. E isso nos dá ainda mais certeza de que podemos tratar a soma de divisões como uma soma direta de números normais. Ou seja, podemos fazer 4 mais 4 primeiro, que é 8, e depois dividimos 8 por 5 e obtemos o mesmo resultado de 1,60. Agora, também fica fácil de perceber porque algumas divisões são equivalentes entre si. Por exemplo, sabemos que 1 dividido por 2 e 2 dividido por 4 são ambos iguais a meio. Analisando essas divisões como moedas, 1 dividido por 2 significa que dividimos o R$1 em duas partes iguais e escolhemos uma só. Já o 2 dividido por 4 significa que dividimos o R$1 em 4 partes iguais e escolhemos duas. Assim, é mais fácil perceber porque 1 dividido por 2 é igual a 2 dividido por 4. Além disso, se analisarmos numericamente, faz sentido que se duplicarmos a quantidade de divisões, também devemos duplicar a quantidade de moedas. Para explorar melhor essa ideia de equivalência, vamos pensar nesse exemplo. Imagine que eu tenha que distribuir 4 balas em 2 sacos. É claro que no final, teremos 2 balas por saco. Se agora duplicarmos a quantidade de sacos e a quantidade de balas, a quantidade de balas por saco continua sendo 2. Se duplicarmos as quantidades de novo, tendo agora 16 balas e 8 sacos, a quantidade de balas por saco continua sendo 2. E é claro que a gente pode triplicar as quantidades ao invés de duplicar, pois a quantidade de balas por saco sempre será 2. Então, agora temos essa nova regra. Se tivermos uma conta de divisão, poderemos multiplicar o divisor e o dividendo pelo mesmo valor para obter uma divisão equivalente. E é claro que podemos dividir por quantidades iguais para obter divisões equivalentes também. Porém, você deve ter percebido que essa notação gera uma poluição visual. Por isso, vamos escrever as divisões horizontais na forma de frações, que são escritas assim. O dividendo vem para a parte de cima da fração. O sinal de dividir se transforma nessa barra e o divisor vem para a parte de baixo da fração. Na fração, chamamos o dividendo de numerador e chamamos o divisor de denominador. Agora, quando fazemos a equivalência de uma fração para outra, as notações ficam mais compactas e menos cansativas de ler. Agora que você tem o poder de fazer equivalências e escrever frações, você decide reduzir a fração 128 por 256 até chegar à fração meio, simplesmente dividindo o numerador e o denominador por 2 uma série de vezes. Porém, ao chegar no 1 sobre 2, você percebe que não é mais possível simplificar as frações e manter números inteiros no numerador. Mas você decide simplificar por 2 mesmo assim, e obtém meio sobre 1. Mas a gente sabe que meio sobre 1 é a mesma coisa que meio dividido por 1, que é igual a meio. Então, acabamos de descobrir que podemos escrever o meio na forma de fração, 1 sobre 2, ou na forma de número decimal, com 0,5. Se olharmos de novo para o meio sobre 1, podemos concluir que qualquer número pode ser escrito como uma fração, basta escrever ele sobre 1. Por exemplo, 0,75 é igual a 0,75 sobre 1. 0,125 é igual a 0,125 sobre 1. Agora surge um desafio. Conseguimos simplificar a fração 128 por 256
E chegamos no decimal 0,5. Será que conseguimos transformar os decimais 0,75 ou 0,125 em uma fração? A resposta é sim, basta aplicar o raciocínio inverso. Sabemos que podemos escrever o 0,75 como 0,75 sobre 1. Agora, usamos o truque da equivalência de frações para eliminar as vírgulas do 0,75 desse jeito. Continuamos a simplificar a fração para deixar ela na forma irredutível, quando não conseguimos mais simplificar, e manter números inteiros no numerador ou denominador. É claro que multiplicar por 100 e dividir por 25 em seguida teria o mesmo efeito que simplesmente multiplicar a fração inicial por 4 em cima e embaixo. E podemos aplicar o mesmo raciocínio com 0,125. Nesse vídeo, fomos introduzidos às frações e aprendemos a encontrar frações equivalentes, além de transformar frações em decimais e vice-versa. Também aprendemos que podemos escrever qualquer número como ele mesmo dividido por 1. Utilizando esses conhecimentos, vamos aprender a trabalhar com moedas de valores diferentes no próximo vídeo. Até a próxima! Se esse vídeo te ajudou, clique em gostei. Caso queira acompanhar os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Quaisquer sugestões, dúvidas, pode deixar nos comentários. Por fim, se acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe. Obrigado e até a próxima.